Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo o canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koproski, eu sou advogado, trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados a processos de imigração. E nesse sentido, eu queria convidá-lo, já que você está assistindo ao canal pela primeira vez, para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, para quê? Para receber a cada novo vídeo postado o nosso conteúdo em seu dispositivo. Desta forma, você não perde nada do que produzimos aqui. Por outro lado, gostaria de convidá-lo a que partilhasse este material, este vídeo e estas informações com o seu círculo de amizade, com familiares, com amigos, parentes, enfim. Para quê? Para que talvez alguém relacionado a este grupo possa ter interesse e encontre aqui uma solução para o seu projeto de imigração para Portugal. Para você que já é nosso inscrito, já segue o nosso canal, nosso muitíssimo obrigado por fazer parte deste grupo que busca informações a respeito de Portugal no que se refere a processos, a legalização, a imigração de uma maneira geral. Porque imigração é um processo complexo, é um processo que requer muito planejamento, muito projeto, porque senão você está correndo um sério risco de ter problemas no momento em que você vai executar. E executar pode ser através de um visto, como pode ser através de uma situação não recomendável, por óbvio, que é uma, vou colocar aqui aventura, que seria vir como um turista e permanecer no território estrangeiro sem uma autorização legal. Isto pode lhe trazer sérios transtornos e, mais do que sérios transtornos, um desgaste emocional muito grande, porque você pode levar até 3 anos ou mais para se legalizar num país estrangeiro. Então, percebam que é uma coisa muito séria, muito complexa e que deve ter todos os cuidados. É evidente que nós aqui não estamos abrangendo todas as áreas, todos os setores, mas enfim, a gente tenta fazer um trabalho e levar algum conhecimento para vocês e resolvemos hoje fazer um vídeo pontuando algumas situações. Eu vou pegar alguns pontos que nos foram deixados aqui por alguns dos nossos seguidores e vou tentar responder a pergunta que nos fizeram. Então, eu vou fazer a leitura daquela situação, daquele ponto, daquela questão, daquela dúvida que nos foi trazida e vou tentar responder de uma maneira bastante sucinta aquilo que nos foi apresentado. Portanto, para isso, o canal está aberto, você pode fazer seus comentários. Eu sempre digo que um caso pontual, quando você trata de um processo, quando você trata de alguma coisa que já está em andamento, por favor, encaminhe ou para o nosso Instagram, que está aqui embaixo, tá? Pode mandar para o Renato Koproski, ADV, ou então encaminha para o e-mail contato@portugallegal.com.br. Perfeito? Então eu vou fazer uma leitura daquilo que nos foi colocado e vou tentar passar a resposta para vocês. Vamos lá. Seu Humberto nos passou a seguinte situação. Boa noite, tudo bem? Tenho uma dúvida muito grande e sei que talvez não seja comum. Tenho interesse em ir para Portugal para trabalhar optando pelo novo decreto. Não sou brasileiro. Posso usufruir do benefício? Tenho as mesmas opções? Ou funciona diferente para um cidadão que não é membro, né, que não é da CPLP, ou seja, ele é de um país que não é membro da CPLP, não faz parte deste grupo. E se ele não faz parte deste grupo, o que acontece? Ele não tem os benefícios dos vistos CPLP. Na verdade, quando nós nos manifestamos e fomos induzidos a isso desde o início, e a gente acaba entrando nessa onda, né, como se diz, de falar de visto CPLP. Não existe um visto CPLP. O que existem são vistos temporários, vistos de residência. Ponto. O que acontece é que, para determinadas categorias, para determinadas pessoas, e neste caso falamos de CPLP, existem regras que são aplicadas aos vistos tradicionais, que não mudam. Visto D1 é visto D1, nunca mudou. Vai ser visto D1 e continua sendo visto D1. A questão é que, para quem é membro CPLP, se aplicam determinadas regras à concessão deste visto. Para quem não é, são as regras tradicionais que já são conhecidas.
São aquelas regras que já existem, não mudou. Com alguma exceção, mudou, porque houve, na verdade, um benefício a partir da promulgação do atual regulamento da Lei 23, que é a lei de estrangeiros. Houve sim benefício. E qual é o benefício? O grande benefício para os comuns, ou seja, para a grande maioria que buscam visto dessa categoria, é o quê? É a dispensa da carta que era antes emitida pelo IEFP, ou seja, aquele certificado de que a vaga era destinada a uma determinada pessoa. Ou seja, você vinha para Portugal com um contrato de trabalho, mas não bastava só o contrato. Você tinha que ter o contrato e o certificado do IFP. Este certificado caiu nessa nova legislação, nessa nova regulamentação. Portanto, facilitou para todos facilitou. Assim como antigamente nós tínhamos o contingente, que era aquele número que o Estado português fixava para determinar quantos vistos ele ia conceder para essa categoria profissional, né, para os que vêm para trabalhar de forma subordinada em Portugal. Então existia um número. E quando se alcançava este número, o consulado fechava os vistos para esse tipo. Não havia mais visto, não havia mais concessão. Isto caiu. E agora caiu a exigência da carta. Portanto, se você tem um contrato de trabalho, este processo não precisa passar pelo IFP. O empresário lhe manda a carta, lhe manda o contrato, e através dele você vai ao consulado e faz o seu processo. Ok? Então, esta é a vantagem. Agora, no que diz respeito à colocação que nos foi feita aqui, tá? Se ele não é membro, porque ele coloca aqui claramente, não sou brasileiro, mas não é o fato de ser brasileiro, ele pode ser brasileiro, ele pode ser membro de qualquer outro país. Agora, se não fizer parte dos países da CPLP, ele vai ter regras normais para serem aplicadas. Apenas os membros CPLP é que têm vantagens. E isto não quer dizer que é um visto diferente, o visto é o mesmo. As condicionantes é que são outras, ok? Então, se ele vem de um outro país, ele tem benefício? Não. Infelizmente, não. O senhor vai continuar fazendo o seu visto, vai ter que ter seguro obrigatório de viagem, seguro internacional, vai ter que apresentar passagem de ida e volta, vai ter que ter um contrato de trabalho. Agora, imagine que se você é membro do CPLP, você não precisa apresentar isso. Essa é a diferença. O visto é o mesmo. Simplesmente você foi liberado, se for membro, liberado de algumas condicionantes. Então, no caso aqui, o senhor Humberto, o senhor, lamentavelmente, vai ter que fazer o seu processo de visto D1 da maneira tradicional. Única e exclusivamente sendo dispensado da carta do IFP. Ok? Então, esta é uma colocação. Agora eu vou passar por uma outra que nos foi apresentada aqui. Se identificam como sendo uma família. Vamos lá. Doutor, bom dia. O D1, apesar das mudanças na lei, ainda se exige que sejam profissões de altas qualificações, como médico, TI, etc. Ou agora se consegue um contrato para qualificações que não exijam diplomas ou área de TI, como, por exemplo, eletricista, que são áreas que precisam, mas não são de altas qualificações? Olha, vou dizer o seguinte: o visto D1 é um visto para trabalhador subordinado, aquele que vem a Portugal trabalhar com um contrato ou com uma promessa de contrato de trabalho. Ponto. A questão que eles colocaram aqui sobre as qualificações profissionais, que é para médico, para TI, né, o técnico na área de informática, ou seja, os altamente qualificados, não se aplica. A questão é que isto se difundiu numa determinada época, mas isto não se aplica. Visto D1 é visto para trabalho subordinado. Ponto. Aqui nós não estamos falando de altamente qualificados. Altamente qualificados têm outro tipo de visto, é outra história. E isso nós podemos afirmar, porque já fizemos vários processos de visto. Eu trouxe soldador. Só que era um soldador que na época ainda dependia da carta do IFP, já faz algum tempo.
E esta carta foi obtida e eles tiveram que justificar ao IFP por que é que estavam trazendo esta pessoa, porque havia uma falta de mão de obra em Portugal para aquele técnico em solda que era requisitado aqui no mercado. E aqui não havia. E nós tínhamos essa mão de obra sobrando aí no Brasil, por exemplo. Então nós fizemos um processo de visto para um senhor, um não, foram dois, aliás, que vieram para Portugal trabalhar na indústria da metalurgia. Por quê? Porque tinha uma qualificação profissional, mas isso não é nenhum médico, isto não é nenhum técnico em informática, não é o altamente qualificado. Por óbvio, o consulado pediu que eles apresentassem os diplomas, os certificados que comprovassem que eles eram realmente habilitados para aquela profissão. Eles tinham esta condição e por este motivo foram convidados e por este motivo receberam o contrato. Então perceba, se você tem um contato em Portugal, conseguiu falar com a empresa, mandou seu currículo, conversaram e o empresário resolveu lhe contratar, nada impede de que você venha. Você vai ter unicamente que talvez explicar no seu processo, na hora que você junta os documentos, que você atende às necessidades daquela vaga que foi aberta e para a qual você já tem um contrato. Ora, o contrato está ali. Então, isto não significa que você deve ser alguém especializado na área da tecnologia da informação, da TI, ou que você seja um médico, ou que você seja, enfim, altamente qualificado. Isto é coisa que se resolve em outra categoria de visto que é específica para pessoas de alta qualificação. Para estes nós temos sim uma outra situação. Pode ser por contrato, lógico, mas tem regrinhas aí que diferem um pouco. Muito bem. A outra questão colocada por eles. Quero saber sobre esse CPLP. Cada um fala uma coisa. Tem gente falando que só vai precisar de passagem e passaporte. Outros dizendo que é assim só se tiver a carta convite. Gente, realmente se começa a falar que desde a época lá de trás, vamos puxar um pouco pela memória, quando informaram e quando divulgaram a respeito do acordo CPLP, começou-se a difundir uma informação, isso se espalhou pela internet, tá? Se espalhou pelo mundo afora, de que agora quem era membro da CPLP teria facilidades e poderia entrar em Portugal livremente. Por óbvio que não é assim. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não significa Portugal abriu a porta ali no aeroporto, né? E agora pode vir todo mundo que está tudo liberado, que está tudo certo. Não é assim, gente. Nunca foi e nunca vai ser. Ninguém vai fazer isso. Tá? O que acontece? Se criam regras. E estas regras precisam ser aplicadas caso a caso. Aí depois saiu o tal do acordo, foi divulgado o acordo, que vai ter visto, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai ter o outro. Depois veio o primeiro-ministro dizer, olha, no Conselho de Ministros foi aprovado agora, então agora passa a valer o acordo CPLP, está tudo certo, vai ser facilitado, não vai precisar. Não foi bem assim. De novo, falaram uma coisa. Aliás, político é um ser humano especial, porque ele fala aquilo que a gente quer ouvir, e não aquilo que deveria ser colocado. Porque ele fala, anuncia, e depois vem as regras. Mas as regras são divergentes, as regras são diferentes daquilo que ele falou lá na frente. Ele falou uma coisa muito bonita, muito bacana, né? Todo mundo estava esperando por essa informação, visto CPLP. Falaram, entregaram, mas depois foram regulamentar. E a regulamentação vem, em certos pontos, confrontar com aquilo que havia sido divulgado. E muita gente chegou nesse primeiro momento, quando o ministro falou, foi para o seu canal e mandou ver. Agora pode, porque já está aprovado, porque o ministro já aprovou, porque passaram semanas e nada de sair a regulamentação. Quando finalmente saiu a regulamentação, nós fomos então verificar quais são as regras que se aplicam a estes vistos, que são destinados a membros da CPLP. Ok? O visto, que nem eu digo, visto é visto e não mudou. O que mudou foram regras de aplicação, para quem é e para quem não é CPLP.
É isso. Então, apareceu. Bem, é dispensado, para quem é CPLP, é dispensado lá do tal seguro internacional de viagem, ele é dispensado da passagem de retorno, quando se trata do visto temporário, que é para vir procurar trabalho. Então, temos aí várias situações que foram dispensadas, outras foram criadas, e uma delas é que você não precisa. Aliás, a passagem você tem que apresentar. O que você não precisa apresentar são os meios de subsistência. Perdão. Então, você chega, vai submeter o seu processo de visto lá no consulado. E você, como membro do CPLP, não precisa levar para eles os meios de subsistência. Sim, se você tiver alguém em Portugal que possa emitir o quê? Um termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade igual carta convite, como muita gente conhece. É um pouquinho diferente a formatação, a formulação. Este documento, ele está lá no site do CEF, todo mundo pode baixar, pode ter acesso. Existem 2 termos, mas o que é relacionado à entrada em Portugal, ao estrangeiro, está lá, pode baixar, preencher normalmente com as informações. Aliás, essa foi uma pergunta também de um outro seguidor nosso, como é que é o preenchimento, como faz, como não faz. É só preencher, o formulário já existe, sempre existiu, está lá, não muda nada. É que as pessoas faziam carta ao invés de usar o documento oficial, que é o termo. Tá? Então vai lá, pega o termo, baixa no site do CEF e preenche. Simples. E está resolvido. A questão é que se você não tem o conhecido, se você não tem a carta convite, você cai na exigência anterior, que é o quê? Os meios de subsistência comprovados em conta bancária. E aí você tem que fazer a continha, né, através do quê? Daquela regrinha. 3 salários mínimos portugueses, que a hora estão valendo 705 euros. Esse é o valor médio que você deve ter, né, para você poder se manter em Portugal. Porque não, imagina, se eu não tenho 1 centavo no bolso, eu não tenho 1 cêntimo no bolso, eu vou pedir o visto para vir para Portugal, para procurar um trabalho, para conseguir ganhar dinheiro e conseguir me sustentar e sustentar a minha família. Mas eu tenho que entender que eu chegando aqui eu tenho que pagar aluguel, que não é barato. É caro. É caro. Tem que pagar aluguel. Tem que pagar a compra do mercado do mês. Eu tenho que, além da compra do mercado, eu tenho meu transporte público, eu tenho meu planinho de saúde, eu tenho que me cuidar, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que... Enfim, eu vou sair, eu vou dar uma volta, eu vou passear, porque é muito comum. A pessoa quer o visto, chega em Portugal, ah, doutor, eu quero ir até a França. Então, não adianta dizer que vem para cá e não vai sair de casa. Claro que você vai. Você tem as facilidades, então você vai querer usar. E para isso você precisa de dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada nessa vida. Então, estabeleceram uma regra para quem precisa fazer a demonstração de meios de subsistência. Se eu tenho uma pessoa conhecida em Portugal, agora percebam, não adianta ser conhecido meu ou familiar meu e este cidadão estar irregular, estar ilegal em Portugal. Ele ainda não tem residência, por exemplo. Se ele não tem residência, ele não pode fazer o termo de responsabilidade. Só pode emitir o termo de responsabilidade o cidadão português, portanto, aquele que nasce aqui, que é cidadão português, ou o estrangeiro que possua um título de residência válido. Se não for válido, tem o título, mas venceu. Ah, mas eu já tinha título, mas está vencido, então não vale. Você tem que renovar. Então, este cidadão pode fazer a tal da carta, tal do termo de responsabilidade, que é o que está na lei. E é esse o documento que deve ser feito. Então, não é qualquer um que pode fazer o tal do termo, e o termo é necessário para suprir aquela situação em que eu não tenho os meios. E mais um detalhe com relação a esse termo, que é muito importante. O cidadão que vai subscrever o termo, ele passa, a partir daquele momento, a ser responsável por você em Portugal. Você vem, ele vai dizer que vai ficar responsável pela sua estada, portanto, ele vai dar casa, comida, roupa lavada, né? Tudo, pacote.
E se você chegar em Portugal, estou falando do visto de procurar trabalho, basicamente. Se você chegar em Portugal, passados os 120 dias, não conseguiu emprego, você tem que voltar ao seu país de origem, não tem dinheiro, e você tem que voltar, porque a lei diz isso, você não pode ficar aqui, quem vai pagar a sua viagem de volta é quem lhe deu o termo de responsabilidade. Portanto, a história do termo de responsabilidade, a partir deste momento, começa a ter uma outra importância nesse processo todo, porque até aí era uma festa. Todo mundo fazia carta convite, todo mundo assinava um termo que não dava nada, enfim, era só para entrada. Mas me parece que agora as coisas mudaram e o termo vai ter sim uma aplicação um pouco diferente. O Estado vai cobrar um pouco melhor isso e colocar um pouco de ordem. Era comum a gente receber contato de pessoas, de imigrantes, dizendo: doutor, quando é que o doutor cobra para fazer uma carta convite? Doutor, quanto quer? Eu pago. Isso não se vende, gente. Isso não se vende. Isso é uma coisa muito séria. E não se vende. Estas cartas passam também agora a ficar registradas, tanto no seu processo de pedido de visto, como no sistema aqui do CEF. Então o CEF vai saber quem é que está dando carta convite para quem. E vai ser muito fácil eles identificarem quem emite a tal da carta, a tal do termo, para quantas pessoas, se são realmente conhecidos e familiares ou não. Então, esse comércio de carta, de termo de responsabilidade, pode ter o seu fim decretado. Eu disse pode. Não sei o que o governo vai fazer, isso é problema dele. Mas, pelo que a gente interpreta da legislação, podemos chegar sim a esse nível. Pois bem, então nós falamos da passagem, falamos do passaporte. Passaporte, evidentemente, tem que ter. Sem passaporte você não viaja. Ponto, é simples assim. Agora, a questão da passagem realmente é essa. Passagem, você precisa, sim, você precisa de passagem, você precisa demonstrar meios ou carta, né, termo. Então, tem que seguir as regras daquilo que está lá no regulamento, gente. Não adianta. E muita gente falou que só isso. Claro, muita gente falou, mas falou porque falou antes da hora ou falou depois da hora, mas sem ter o conhecimento necessário para fazer a interpretação daquilo que está no regulamento. E aí pode lhes induzir a erro. Isto é fato. Muita gente chega, mas me disseram que era assim. Pois é, mas quem lhe disse? Por que disse? Por que você... Quem é? E aí as pessoas desaparecem, elas evaporam. E você fica com o problema no seu colo e tem que resolver. Uma outra situação que foi colocada aqui, também pelo mesmo grupo de pessoas, diz que tem vários vídeos dizendo que só procura pedir o visto de para residência e quando chegar em Portugal dar entrada em uma autorização para residir. E aí diz que no YouTube está cheio de informação e são mais do que um vídeo e tem mais do que um canal informando a mesma coisa. Gente, se você vem com o visto de procurar trabalho, uma das regras é que para fazer o pedido do visto, você deve ter um documento emitido pelo IEFP que demonstra que você fez lá no sistema deles, ele ainda não existe, esse sistema, ele não está público ainda. Aliás, tudo estas regras só passam a valer realmente a partir do dia 31 de outubro. Portanto, nós acreditamos que o IFP vai liberar no dia 31 de outubro esse sistema. Pelo menos deveria ser assim. E você tem que acessar este sistema, tem que fazer uma manifestação de interesse lá, tem que comprovar o seu grau de estudo e tem que comprovar suas capacidades profissionais. Perceba que é uma antecipação de informação para o Estado português e, certamente, os técnicos do IFP vão, então, fazer uma análise do seu pedido e vão dizer: nós concedemos ou não, aprovamos ou não este processo de manifestação de interesse. Tudo leva a crer que, quando você faz isso e quando você consegue atingir aquilo que o Estado procura e contemplar
né, contemplar e atender às exigências das vagas que vão estar disponibilizadas no site do IFP. Então, imaginemos o seguinte: eu sou empresário, eu disponibilizo a vaga no site do IFP. Você que está aí fora se enquadra nesta minha vaga. Então, quando você faz a sua manifestação de interesse no site do IFP, apresenta o seu grau de escolaridade, apresenta as suas capacidades técnicas através de certificados, de diplomas, eles vão lhe encaixar dentro deste grupo e vão dizer: olha, está aqui a sua vaga. Você pode vir a Portugal, procura tal empresa ou tais empresas, são várias, e estas, então, você vai procurar e vai fazer o contato e vai lá ver se você consegue fechar o seu contrato. Se prevê isto. Se não conseguiu, volta para o IFP, vê por que não conseguiu. Talvez você vai ter que passar por um treinamento, por alguma coisa, ou se você, dentro do prazo legal, não conseguir nada, você vai ser convidado a sair. Isto não é o processo de manifestação de interesse do artigo 88 e 89.2. Tá? Esta é aquela manifestação que se faz hoje ainda, tá? Aquele pessoal que não faz visto, que vem de qualquer jeito, e depois fica 3 anos esperando para ter o título de residência. Abrem uma atividade e vão para o mercado e vão trabalhar. Fazem um contrato e depois, tá, ficam na fila. Estamos passando por uma situação que o CEF tem lá 2 números de telefone, todo mundo está ligando para conseguir fazer regrupamento, para conseguir fazer isso, fazer aquilo. As pessoas não conseguem se resolver. Então, quando você vem com o visto, já faz o visto de reagrupamento familiar, que também foi facilitado. Então vem a família, já vem unida, já vem todo mundo junto, e logo, logo vocês conseguem um título de residência. E voltando a falar da manifestação de interesse, esta manifestação de interesse do visto de procurar trabalho, ela é feita não lá no portal do CEF, ela é feita no portal do IEFP. São coisas diferentes, vão ter tratamentos diferentes. Se você conseguiu, sim, uma vaga, então o que o IFP provavelmente vai fazer? Ele vai lhe encaminhar para o CEF e vai dizer: olha, esse aqui já está resolvido, esse aqui tem prioridade, e este aqui vocês podem, então, conceder o título de residência. E os outros? Pois é, os outros são os outros, continuam na fila. Ok? Gente, eu espero que a gente tenha conseguido atender. E se você ainda tiver dúvidas a respeito destas situações e de outras, manda os seus comentários no canal, ou melhor, manda pelo e-mail que a gente trata lá, pode fundamentar e pode levar o assunto mais adiante. Percebam que não são coisas tão simples quanto podem parecer. Então são dúvidas pontuais, são dúvidas que surgem e que nós estamos aqui para tentar resolver. Ok? Senhores, uma excelente semana, bom trabalho e, se vierem para Portugal, muita sorte. Um grande abraço a todos, muito sucesso e até a próxima, que seja breve.